Agora, para que os dons são dados? Eu já te disse alguma coisa no início. Está aí. É concedido a cada um visando um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? É o bem dos outros. Como é que Paulo prova isso? Ele dá uma descrição dos dons. Porque, verso 8, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. O dom de falar palavras sábias. Esse dom é para mim ou é para os outros? Para os outros, é claro. Eu não vou ficar falando palavras sábias para mim mesmo, né? O dom tem um fim proveitoso. E aí ele começa. Por exemplo, falar palavras sábias, palavras de sabedoria divina. Isso é um dom do Espírito Santo. Isso é um dom do Espírito. Você ter o dom de trazer uma palavra sábia que vai abençoar a vida dos outros, a vida da igreja, a vida de pessoas que Deus coloca na sua vida. A palavra do conhecimento. O Espírito Santo concede a alguns conhecimento, mais do que a outros, mas mais do que isso, a capacidade de transmitir esse conhecimento, porque não adianta só você ter conhecimento. Você tem que só beneficia você. Você precisa transmitir esse conhecimento e é um dom espiritual. Por que ninguém quer isso, né? O pessoal quer outros. Mas que dom importante, não é? O que edifica mais a igreja? Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. A fé aqui não é a fé salvadora, que aí todos os crentes têm. Todos os crentes, por definição, aliás, se eles não tiverem fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, nem crentes eles podem ser considerados, não é verdade? Mas aqui é o dom da fé, é a capacidade de você crer e receber da parte de Deus determinadas coisas que você busca e que outras pessoas não conseguem. O dom da fé. Para que serve o dom da fé? Não é para pedir para mim, não. É para pedir para os outros, interceder pelos outros, para que Deus abençoe outras pessoas, para que Deus liberte outras pessoas, para que Deus abra uma porta para pessoas que estão oprimidas e com problemas. A algumas pessoas Deus dá uma fé extraordinária e elas são capazes de orar e pedir a Deus determinadas coisas e Deus se compraz em atendê-las. Outros têm uma vida regular de oração. Todo mundo tem fé suficiente, todo crente tem fé suficiente para pedir coisas a Deus, mas a alguns Deus concede esse dom da fé, essa capacidade extraordinária de oração. Você quer um exemplo bíblico? George Miller, de Bristol, um cristão do século passado que viveu numa cidade da Inglaterra chamada Bristol, e ele se sentiu chamado para começar um ministério para órfãos. Então, ele abriu um orfanato e ele colocou no seu coração de que ele não pediria um tostão a ninguém. Ele oraria e Deus mandaria os recursos. E esse homem começou a orar, e Deus mandava, tipo assim, a carroça levando leite, né? O padeiro manda a carroça com leite e pão para entregar aos clientes, ia passando na frente lá do orfanato, a carroça quebra, o leite ia apodrecer, aí o cara que estava conduzindo a carroça, né, olhou, é um orfanato, e disse, olha, esse leite aqui vai se estragar, vocês querem, não querem não? Litros de leite e de pão, e aí toma comida para uma semana toda. E outros exemplos e exemplos de como Deus, durante mais de 30 anos, sustentou 7 ou 8 orfanatos que ele abriu só pela oração. Nunca pediu um tostão a ninguém. Agora, vai fazer isso você? Agora, eu quando li essa biografia, eu me senti miserável, né? Eu joguei minha cara no chão e disse, Deus, eu não sei nem se eu sou crente, porque eu não consigo isso. Até que alguém chegou para mim, me viu nessa angústia, eu era novo convertido quando li essa biografia. Na minha angústia, ele me viu na angústia e disse assim, Deus não lhe chamou para viver a vida de George Miller, mas para viver a vida de Augustus Nicodemos. Você não tem que viver a vida desse homem. Deus tem diferentes dons para diferentes pessoas. Então, aqui, mas esse dom é para outros, não é para você. Aí ele continua. Há outro no mesmo espírito, dons de curar. Não sei porque é no plural.
talvez para curar doenças diversas. Mas Deus concedeu, e aqui é um ponto de disputa, né, se ainda tem pessoas com esse dom, mas pelo menos na época que Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele tem certeza disso, de que Deus concede dons de curar. Pessoas que talvez esteja relacionado com o dom de fé, que pedem e Deus concede cura. Eu já orei por gente doente que ficou curada na hora, mas também já orei por gente que morreu no dia seguinte. Então, antes de você pedir para eu orar, saiba disso. A diferença do dom de curar é que, se o dom de curar era aquilo que os apóstolos tinham, esse dom não falha. Toda vez que os apóstolos disseram, levanta-te e anda, ou abre os olhos, ou fica curado, isso aconteceu. Nunca teve, não há na Bíblia registro nenhum de que esse dom tenha falhado alguma vez. Então, esse seria o dom de cura. Exatamente porque não existe ninguém depois do período dos apóstolos que tenha mostrado esse histórico de sempre curar doentes, infalivelmente curar doentes, é que se chega à conclusão de que provavelmente esse dom estava muito relacionado com o período dos apóstolos, uma vez que não há evidência aqui. Eu posso até perguntar para você, não é? Se a gente pode até fazer um levantamento. A gente vê isso agora durante essa pandemia, não é? Que esse dom, se tivesse em operação, ele seria de grande benefício para toda a população brasileira, se tivesse pessoas que têm esse dom, curando doentes, pessoas que estão morrendo e que poderiam ter sido salvas se esse dom tivesse ainda em operação hoje. Não quer dizer que Deus não responda a orações. A gente pode orar e Deus pode curar alguém de Covid. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu apenas não sei se existem pessoas como os apóstolos que têm o dom de curar infalivelmente todas as vezes. Isso eu não tenho certeza, porque a história da igreja não me dá exemplos disso. Que Deus atendeu orações, sim. Eu posso dizer de casos em que pessoas experimentaram isso. Mas o ponto aqui da lista é que o dom de curar não é para mim, mas é para curar outros. O dom é dado para um fim proveitoso. Aí vem a outra, operações de milagres. Os estudiosos ficam batendo cabeça. Qual é a diferença entre dom da fé, dom de curar e dom de milagres? Parece tudo tão junto. Ninguém sabe exatamente o que é que isso significa. Talvez fazer aquelas coisas que Cristo fez, andar sobre as águas, multiplicar pães, transformar água em vinho, mas o problema é que não tem nenhum exemplo, nem os apóstolos fizeram isso. Nem os apóstolos fizeram esse tipo de coisa. Então, tem muita coisa que realmente nós não temos muita informação e por isso a gente tem que ter muito cuidado antes de fazer afirmações como alguns fazem, não é? Porque nós temos aí 2000 anos de história da igreja para nos ajudar a interpretar. A outros, verso 10, profecia. Nós vamos discutir profecia quando chegar no capítulo 14, mas o ponto é que o que quer que seja profecia, ela é para o bem dos outros. A gente profetiza para os outros, para abençoar a vida de outros. Há outro, discernimento de espíritos. Vocês já viram que não tem um único dom aqui nessa lista que seja pacífico, né? Existe brigas a respeito do que seja discernimento de espírito. Já ouvi gente dizendo assim, que o discernimento de espírito, ela disse assim, olha, pastor, eu tenho um dom de discernimento de espírito. Eu digo, como é que funciona? Diz, olha, quando passa uma pessoa endemoniada, eu fico todo arrepiado. Na hora, eu sinto a presença de demônio. Eu tenho esse discernimento. Mas será que é isso, o discernimento de espírito? Eu fico pensando o que disse o apóstolo João, amados, não creiais a todo espírito, antes analisem, verifiquem, examinem os espíritos se eles procedem de Deus. Não será que espírito aqui é espírito humano e discernir é a capacidade de você avaliar se uma pessoa de fato é de Deus, se está falando da parte de Deus, para você discernir os corações daquelas pessoas que estão falando? Não faria mais sentido no contexto aqui
especialmente quando os coríntios estavam interessados em saber quem são os espirituais ou não, o Espírito Santo concede a algumas pessoas uma capacidade extraordinária de bater o olho e dizer: essa pessoa está falando realmente a verdade, isso que ela está dizendo de fato é de Deus, as intenções do coração são muito boas. Eu já conheci pessoas assim, geralmente são hábeis julgadores de caráter, e raramente elas se enganam quando fazem uma avaliação de uma pessoa. Eu já sou meio bobão, já apostei em gente que me passou rasteira, me traiu, pisou na bola, e nem sempre, talvez porque eu sou muito bonzinho, né? Mas tem gente que vai lá no coração, percebe as intenções e chega e diz: pastor, isso aí, olha, vem cá, pastor, olha, o senhor se cuide, porque essa pessoa que está aqui, ela não está bem intencionada, não. Essa pessoa... Então, tem gente que tem essa habilidade, e esse dom é bom para a igreja, porque como a gente precisa discernir, né? Há situações em que a gente precisa de discernimento. E, no último, Paulo diz aí no verso 10, a um é dada variedade de línguas, capacidade de falar em diferentes línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Você percebe, talvez talvez não é sem razão, ou talvez haja um motivo pelo qual Paulo deixou esse dom para o fim. Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no capítulo 12, quando Paulo vai fazer uma lista por ordem de importância. Então, na lista de Paulo, ele coloca línguas no fim. Os coríntios teriam objetado. Ele diz: mas Paulo, né, o primeiro deveria ser línguas. Paulo deixa lá para o fim o dom de línguas e a sua interpretação. O que quer que seja o dom de línguas, junto com a interpretação, é para o bem da igreja. Tem um fim proveitoso. Por que é que essa ênfase de Paulo aqui? Esse é o terceiro princípio, que os dons espirituais eles são dados para abençoar a igreja. É porque na igreja de Corinto tinha gente falando em línguas, buscando reconhecimento. Tinha gente profetizando, querendo aparecer. Tinha gente exercendo dons porque queria ser o centro das atenções. Tinha gente se comparando com outros. Tinha gente se exaltando e tinha gente humilhada. Os dons espirituais, quaisquer que sejam, e o que quer que eles representam, eles não foram dados para mim. Eles foram dados para que eu abençoe outras pessoas. Quando você vir pessoas dotadas, exercendo um dom, uma capacidade, fazendo um serviço, uma realização, a manifestação do Espírito, que no final ele recebe a glória, que ele se torna o centro das atenções, isso aí não é do Espírito Santo. Que o Espírito Santo deu dons para abençoar a igreja, e não para que você se beneficie disso. Você vai ser beneficiado pelo dom dos outros. Eu sou beneficiado pelo dom dos outros. Eu sou abençoado pelos dons diferentes que Deus deu a outras pessoas e que ministram para mim. Mas os dons que eu tenho é para dar para outras pessoas e não o meu próprio benefício.